Quarta-feira, 9h40 da noite. Eu tô com febre. Tô vendo o jogo do Flamengo que você sabe que não é meu time. O senhor sabe disso. O senhor quer me perturbar? Você quer ter um problema comigo? Você vai ter, mas vai ter um problema agora. Graças a Deus que não teve, né? Amém que ele foi. Só talvez a gente não estaria aqui. Ah, você tem inveja dela? Eu falei, meu amigo, 5h da manhã, não tem coisa que eu tenho inveja de quem tá dormindo, sabe? Filé, corre! Eu falei, que eu corre? Comecei a pegar tudo que era loiro, eu fui empurrando. Ele podia ver o loiro, saiu empurrando tudo que era loiro e branco, fui empurrando, colocando. Na hora que eu coloquei, fechou o portão do estádio. Olhei pra ela, ela, fudeu. Corre, correu, saiu. Era gás, era a cavalaria que tava, não era? Fala, galera, esse é o Feed Engana, mas o Guia Conta. Eu sou Zema Lopes e estamos hoje aqui com Daniele Gosling, uma grande amiga minha. A gente tem muita coisa pra contar e conversar, o papo vai ser legal. Mas eu vou deixar que ela se apresente, por favor. Conta aí. Casada, solteira? Como que o Silvio Santos falava? Tiquico no fubá? Mas vai, conta aí. Então, eu no caso tenho um cachorro, que é o meu relacionamento tóxico. Enfim, cara, eu sou a Daniele, eu trabalhei, né, muitos anos com turismo, fiquei 10 anos nessa área. Mas foi uma atividade intensa, né, que foram 10 anos de segunda a segunda, todo dia. E muda vidas, assim, é uma experiência incrível. E você começou não como guia. Como que foi que você entrou? Porque você foi formada em? Letras. E você entrou no turismo como? Então, eu quando era muito novinha, eu fiz um curso de guia. Há muito tempo atrás? Há muito! Eu, vários dinossauros na minha turma. E aí, eu fiz um curso de turismo, de guia de turismo mesmo. Porque eu sabia falar inglês. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse inglês que eu sei? Aí eu fui fazer curso de guia. Fiz o curso de guia, tirei a carteirinha da Embratur. E aí depois eu entrei na faculdade, fiz letras, comecei a dar aula. E aquilo ficou guardado. Aí depois de um tempo, eu falei, cara, eu tô com tempo livre. Porque eu era professora horista, então eu tinha vários gaps, assim, no dia. Eu falei, cara, eu vou procurar alguma coisa dentro da área do turismo, já que eu tenho habilitação pra isso. E aí eu comecei a trabalhar num hostel. Eu comecei a procurar no jornal. Não conhecia nada da área. Naquela época era jornal, não tinha internet. Era não, o Globo, jornal... todo domingo. Todo domingo era o Globo. Quadradinho. Todo domingo saiu o Globo de vaga. Aí eu procurando assim, aleatoriamente, sem muita pretensão. Aí eu achei uma vaga pra recepcionista num hostel. Aí em Copacabana. Aí eu fui lá, troquei uma ideia com o gerente. E aí acabou que eu fiquei trabalhando lá, vendendo os passeios. Então eu ficava no café da manhã, lá, vendendo os passeios do dia. E aí como eu tinha carteira de guia, ele colocou a me botar pra me guiar. E pra mim era ótimo, porque eu comecei a ganhar um dinheiro a mais, Sim. Fora do salário que eu tinha. Então pra mim tava tudo bem. E aí, enfim, com o tempo eu fui fazendo meu nome dentro dos lugares, porque você começa a frequentar todo dia os mesmos lugares, você começa a conhecer as pessoas, fui fazendo meu nome. E aí me chamaram para trabalhar como guia numa operação mesmo, né? Que é como uma agência guia, para passeio. Registrada, exatamente. Certificada, com cadastro em hotéis, albergues, Airbnbs, etc. E foi assim que eu comecei. Entendi. E quais passeios você fazia? Então a gente fazia o turismo padrão do Rio de Janeiro, mas o nosso diferencial, o nosso carro-chefe, era o Favela Tour, na Rocinha. Era o jogo de futebol, em qualquer estádio, seja Maracanã, Engenhão, Caio Martins, em Niterói, São Januário, qualquer estádio. E o baile funk, que era todo domingo. No Castelo das Pedras. No Castelo das Pedras. A gente saía da Zona Sul às 9 da noite e o passeio ia até às 5 da manhã. E era o domingo que a gente saía do Maracanã, deixava Favela a galera... Tour de manhã, Maraca de tarde e Favela Tour. E o Castelo à noite. De madrugada, voltava às 6 horas da manhã pra casa. Aham. Esse eu lembro. Foi assim. E fora isso, você é botafoguense, né? Cara? Graças a Deus. Né? Exatamente, uma das minhas poucas qualidades. Mas você é botafoguense, essa é uma história legal. Por que você é botafoguense? Caso seu pai e a sua avó que trabalhou com a seleção. Meu avô foi médico da seleção brasileira em 3 Copas do Mundo. Caramba. Então, todo mundo da minha família é muito ligado em futebol. Porque, assim, o meu pai, ele cresceu quando ele era pirralho, pra você ter uma ideia. Meu pai nasceu em 52. O meu avô foi médico da seleção em 58, 62, 66. Então, assim, esses nomes que a gente idolatra hoje, Pelé, Garrincha, essa galera era moleque, frequentava a casa do meu pai pra fazer curativo. Entendi. Então a minha família toda sempre foi muito ligada em futebol. E Botafogo? Não necessariamente. Nós temos vascaínos, tricolores e botafoguenses, mas os melhores são botafoguenses, óbvio. E o nome Gosling, que é do Ryan Gosling, que é uma história muito interessante também, que é escocês, né? Ele é escocês, o E Gosling significa? É gancinho. Então, eu nunca conheci outro Gosling, além de você, seu pai e o Ryan. E o Ryan. Pois é, a gente podia estreitar essa relação, né? Também acho. Não, eu não me importaria. Mas vamos lá. Então, vamos voltar pro que interessa. Vamos voltar pro que interessa aqui. Vamos, foco. De todas as coisas que você fez,
O que você acha o que mais te agregou o turismo? Como assim, no geral, assim, hoje você trabalha em outra área, óbvio. Hoje eu não tô mais no turismo. Já vai chegar nisso. Mas o que você acha que o turismo te trouxe que nenhuma outra profissão te traria, assim? Definitivamente. Além de conhecer a cidade, mesmo por mais que soe clichê, me obrigou a conhecer a minha cidade, que muita gente não Porque conhece. Tem muito carioca que nunca foi no Cristo, né? É porque ele tá sempre ali. E aí, o fato de você começar a trabalhar com aquilo te atiça a curiosidade de você querer saber o que tem realmente por ali. Não só porque você tem que explicar pro turista, mas de você querer saber. Então, me fez conhecer muito sobre a minha cidade e a habilidade de resolver problema. Isso é uma coisa que nenhuma profissão me dá. Não adianta. O problema chega, você vai parar, você vai pensar, você vai refletir. Quando você tá com um grupo, você tá fazendo um passeio, o problema ele aparece na sua frente. Ou você resolve, porque você não tem uma solução. Tá você e um bando de gente ali, e você precisa sair dali com aquela galera. Então, eu acho que a habilidade de resolver problemas, nenhuma outra experiência profissional que eu tenha tido me ajudou. Já que estamos falando em problema, conte um. Problema é uma coisa que nós temos muito pra contar nessa área, Sim, né? mas vai lá, o que vai vir na sua cabeça agora? Então… Vamos pegar de cada passeio. Vamos começar no Maracanã. Maracanã não, em jogo de futebol em geral. Me conte um problema de uma partida de futebol que você teve. Nós temos muitos, assim, já teve da gente ter que sair correndo, de briga, de cacetete. Já teve de torcedor de outro clube saber que eu sou botafoguense. Essa história é boa, mas conte. Bom, foi assim, foi um jogo, na época que o Maracanã, a gente podia circular dentro do Maracanã. Então a gente ia com 100, 200 pessoas e geralmente 5, 6 guias. E todos sabem que eu sou botafoguense. Então, eu deixava, isso é autorizado por todo mundo, a gente saía das vans, entrava e tal. Os gringos ficavam no lugar, tirava foto, ia pra torcida, banheiro, cerveja, aquele primeiro contato. Mais ou menos quantos gringos, mais ou menos? Se você botar aí uma média… Vamos botar um jogo grandão, assim, uma final, que a gente ia com 20, 30 vans. Mas um jogo médio de domingo à tarde, a gente ia pelo menos com 5, 6 vans. 5, 6 vans, cada van cabendo 15 pessoas. Eu já falando de quase 100 pessoas, às vezes mais. E aí a gente tinha aquele primeiro momento da galera sentar, e vem todo mundo, né? Vende cerveja, vende amendoim, vende camisa, e os gringos ficam encantados com aqueles bandeirões e tal. Então, passando esse pequeno frenesi, eu sempre saía, ia lá pro lado da torcida do Botafogo. Se não fosse o jogo do Botafogo, eu não teria esse trabalho. Mas como geralmente clássicos do Botafogo, ninguém queria ficar na torcida do Botafogo, então os turistas sempre optavam por ficar onde estava o Flamengo, o Fluminense, o Vasco. Ninguém nunca queria Botafogo. E aí, eu saía, dava a volta no Maracanã, assistia o jogo na torcida do Botafogo. Quando faltava uns 10, 15 minutos pra acabar o jogo, eu voltava pra fazer o meu trabalho. Aí teve um jogo, que foi um Flamengo e Botafogo, e eu fui pra torcida do Botafogo. Quando a gente voltou, tava 3-2 Botafogo, faltando 5 minutos pra acabar o jogo. E aí, eu lembro porque era um 3-2 Botafogo em cima do Flamengo, não é uma coisa que você vê todo dia, meu cara. Só que nisso, faltando 2 minutos pra acabar o jogo, o Flamengo empatou. E tinha um amigo que tava trabalhando, um outro guia que tava trabalhando. A gente trabalhava com a blusa de malha comprida. Ele, emocionado, pegou a minha camisa e começou a sacudir. Falou, Botafogo isso, Botafogo aquilo. E eu tenho uma tatuagem com o escudo do Botafogo nas costas. Eis que a tatuagem apareceu, né? E aí, desceu a gente no meio da raça. Que é uma torcida organizada do Flamengo. Os caras começaram a descer. Eu vou cortar essa piranha com o espelho na mão. Aí, eu era a única mulher da empresa. E aí, aquele bando de homem, tudo grandão, graças a Deus, aqueles guias eram enormes. E aí, eles, calma, amiga, ela tá trabalhando. Só que não adianta, né? Todo mundo emocionado. E vai aqui, vai ali, vem aqui, vai ali. Os garotos tentando segurar, só que cada vez descia mais. Aí o dono da empresa virou no meu ouvido e falou assim, Dani, em quanto tempo você consegue sair do Maracanã? Aí eu, agora. Catei um amigo taxista que tinha ido levar alguns gringos que ficaram pra trás. Falei, carioca, vambora agora. Mas eu nunca desci aquilo tão rápido na minha vida. E eu fiquei dentro da van, assim, igual um poodle, escondidinho, esperando o jogo acabar. Não satisfeito, sobrevivi. Isso foi no domingo. Na quarta, teve jogo de novo. E eu sempre era o primeiro carro pra ir pra jogo no Maraca, porque eu gosto muito de futebol. E eu fui. Só que eu tava com uma gripe, jogo quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo e sei lá quem. Só tinha uma van e eu. Eu sentada lá quietinha, Maraca vazio. Aí sentaram os 2 caras que arrumaram problema comigo. Sentou um aqui e um aqui. Mentira. Aí eu falei, ô senhor, sua filha está pronta, né? Aí um cara chegou, falou, pô, você tem coragem de voltar? Aí eu falei, a questão de resolver o problema. O que eu ia fazer? Eu não tinha ninguém pra me ajudar. Eu não tinha pra onde correr. Então, você tem um problema, você resolve o problema. O que eu fiz? O cara, você tem vontade de voltar para lá? Eu falei, meu amigo, presta muita atenção no que eu tô te falando. Já é quarta-feira.
9h40, 9h50 da noite. E eu assim, né? Mas eu sou Tremendo, grande e falo tremendo. grosso. Eu falei assim, meu amigo, quarta-feira, 9h40 da noite, eu tô com febre. Tô vendo o jogo do Flamengo que você sabe que não é meu time. O senhor sabe disso. O senhor quer me perturbar? Se o senhor quiser ter um problema, a gente vai ter um problema. Se o senhor não quiser ter um problema, então o senhor vai torcer pro seu jogo, o senhor me deixa quieto aqui. Só tô esperando esse jogo acabar pra eu ir embora. Ganhar Eu meu quero dinheiro. dormir, pegar minha diária e ir embora dormir. Aí eu falei, o cara, não, mas você é abusado. Eu falei, meu amigo, eu não vou bater boca. Você quer ter um problema comigo? Você vai ter, mas a gente vai ter um problema agora. Agora, se você não quiser ter um problema, então você vai embora. Graças a Deus que não teve, né? Amém que ele foi. Só talvez a gente não estaria aqui Então a gente conversando estaria aqui agora. conversando nesse momento, Muito né? provavelmente. É. Porque eu ia ser a primeira a correr dele. Como disse o pessoal que trabalhar comigo, eu sou quase um golden. Se eu sou grande, faço gracinha, cara. Se o cara fala, Dani, quero ter um problema. A gente tem que ter um problema, qual eu não faço a menor ideia. Amém que ele não quis. Graças a Deus. Esse foi um dos vários do futebol que a Um gente dos teve. muitos. Agora, vou chamar um momento de cerveja, porque essa da Rocinha eu quero saber. É importante molhar o Por favor, bico. molhar o bico aí pra gente. Vou até dar um golinho aqui. O pessoal já vai arrumar. Mas comece. Fale um da Rocinha. Porque subir a Rocinha, pra constar, a Daniele foi a primeira mulher, guia mulher, a fazer o tour da Favela Tour. Na época não tinha tantas como tem hoje. A gente tá falando de bastante faziam, tempo, né? Eram tinham duas empresas. Eram apenas duas empresas que faziam. Isso foi 2005, 2003? Eu fui pra lá em 2005. Então a Daniela era a única mulher guia que subia a Rocinha. Então você subia de mototáxi e descia a pé, não é isso? Exatamente. A gente pegava, né? Fazia o pick-up nos hotéis, albergues, enfim. E aí a gente parava a van lá embaixo. Cada um no mototáxi, a gente estava subindo no mototáxi e a gente tinha um ponto de encontro no alto, da Estrada da Gávea. E depois a gente entrava pela comunidade e a gente ia vendo, porque tem artista, tem comidas maravilhosas, pessoas incríveis, assim, eu recomendo que todos conheçam, assim, é um mundo fantástico. Muita gente ainda tem preconceito em conhecer a Rocinha. Muito. Eu já ouvi tanta besteira quando eu falava que eu trabalhava com turismo, fazendo favela tour, que era de você explorar os outros, que era você levar gente rica pra tirar foto de pobre. Isso é um dos maiores absurdos que eu já vi, assim. A Rocinha é um mundo de pessoas que não têm voz. E se a gente não vai lá pra dar voz pra elas… Porque a gente não ficava dentro de um jipe tirando foto como se estivesse num safari, não. A gente andava ali e trocava ideia com o pessoal. Por isso que o passeio era longo, eram 3 horas. E conhecia pessoas. Então, assim, a gente dava voz pra quem não tinha. Muita gente pôde mostrar a sua arte, pôde levar a sua arte lá pra fora… Porque um gringo foi lá e comprou uma arte, gostou e encomendava com a gente mandava o cara fazer e levava pra lá. Então, assim, é um preconceito por ignorância das pessoas mesmo. Mas, enfim, a gente tinha um ponto de encontro lá, a gente explicava, dava um briefing de como é que funcionava, o que pode, o que não pode. Porque como na casa de qualquer pessoa. A gente tá entrando na casa das pessoas. Sim. Então, é muito importante saber o que pode e o que não pode. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de você respeitar o espaço do outro. Vamos entender a logística. Então você chegava lá embaixo e cada turista subia numa mototáxi. Eu ia na última. Você ia na última. Aí a primeira coisa que você faz, eu falo, é o quê? Quando você chega lá em cima, desce e não sai do lugar. E? Quando você chega lá em cima, quantos tem? Não tem. Não tem. Porque o cara vê uma vista daquela, aquele mundo acontecendo, é carro, é moto, é caminhão. Aí o cara tá fazendo mudança ao mesmo tempo que ele tá… Fazendo churrasco na Fazendo mão. churrasco, entendeu? Aí é um que tá doidão brigando com a mulher, é uma loucura. O cara fica enlouquecido. Aí você chega lá, mas é o que você fala. Você ensina o cara a subir na moto, fez não queimarem a perna. Fala, ó, ele vai te deixar em frente ao prédio azul, que é o posto de saúde. Não se mexe, que eu estou na última moto. Eu chegava lá, tinha 10 anos fazendo, acho que… Pensa aí que eu subia lá 2 vezes por dia, no mínimo. Você imagina quantas vezes eu falei isso? Sabe quantas vezes aconteceu? Nunca. Mas enfim, então a gente subia e a gente entrava na comunidade, enfim, tinha todo um roteiro. E até a empresa para a qual eu prestava serviço, eles tinham um projeto muito legal, que era uma creche, toda patrocinada com dinheiro do passeio. Então a gente ia lá, visitava, conhecia as crianças, podiam fazer doação, ou conhecer o projeto. E mais do que, eu acho que é importante falar, que mais do que a ajuda imediata, sabe? É você levar isso lá pra fora, essa imagem lá pra fora, tirar esse preconceito que as pessoas têm e divulgar a ajuda, porque eles não Sim. têm lugar pra divulgar seus projetos. Ainda mais naquela época, né? Ainda mais Porque hoje naquela é época. hypado você subir a favela, né? Hoje tem bar na favela que é… Tem comida de boteco na favela. Então, entendeu? Naquela época não tinha. Naquela época, não. Naquela época eu falava pras pessoas, todo mundo olhava pros caras feios. Eu ficava com medo. Era 880. As pessoas ficavam com medo de mim, ou as pessoas ficavam, tipo, que louca, sabe? Bom, mas enfim, então a gente descia e o maior… Assim, eu acho que o maior pavor do guia que trabalha num passeio como esse, assim, que você anda no sol, no calor, é fazer o passeio no sábado de manhã. Sim.
Porque você vai buscar o cara não tá pronto, sabe? Você organiza teu picape todinho, o cara não tá pronto, cara. Ele tá procurando a alma dele que ficou na Lapa. Sim, mas é assim, só pro pessoal, interrompendo o pessoal entender como funciona. Naquela época era muito hostel, e não era muito comum brasileiro ficar em hostel, né? Então era puramente Sim. estrangeiro. E tinha muito, né? Muito, Tinha e hostel. basicamente mochileiro. E mochileiro, backpacker. sabe? Então o pessoal que saía coletando, por exemplo, começava num hostel no Copacabana, aí pegava 3, 4, 5 hostels Copacabana, ia pra Ipanema, Botafogo. Então não era só um grupinho fechado. Então você chegava de manhã, no sábado de manhã, a galera curtiu a Lapa na sexta-feira. Ah, era um inferno. É pra acordar, chegava com o nome, ninguém sabia quem tava, mas enfim. Não, e você fica lá, você falando. Isso tem que contar com o povo que toma meia mão nas caipirinhas da Lapa. O cara vomita no meio da van, vomita na rua. E você tá lá explicando, sabe? Pô, você se preparou, você tá lá vendendo o teu país pro cara. O cara tá ouvindo assim, tum, 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 tum. É só isso que ele tá escutando, porque o cara tá numa ressaca monstra, sabe? O olho tá vesgo. Mas enfim, foi num sábado de manhã que aconteceu isso. Eu tava com um grupo de 16 pessoas, aí o motorista, o Flávio, deixou a gente lá embaixo. E tô seguindo o meu roteiro, linda. Aí tem uma parte que a gente tinha que passar, que era por cima de uma pedra. E era bem, tinha alguns cantos que eram bem assim, umas vielas bem estreitas e tal. Mas eles eram instruídos o tempo inteiro. Eu parava, ficava berrando, cuidado com a pedra, não sei o quê, cuidado com a cabeça. Ficava segurando o negócio pra não bater a cabeça. Porque eu entendo que é tudo muito, né? Então você fica meio... Muita informação. E você fica... É tudo muito, assim, é muita cor, é muita gente. Aí o amigo foi passar. Era um filipino. Ele foi passar. Quando ele passou... Mas passou ele, passou a perna dele, passou a dignidade dele, passou a vida dele, passou a onda dele. Passou tudo. Porque ele se estabacou e teve uma fratura exposta na perna. Isso? Na perna? Lá em cima? Porque se fosse o braço, né, a gente aí carrega. Mas foi na perna. Nossa. E aí era... Você tinha grupo de quantas pessoas, você lembra? 16. 16 pessoas. 16, eu lembro que eu fui em pé. E você sozinha? Só eu. E o motorista lá embaixo, eu tava na metade. E era a gringa gritando. Ah, meu Deus. Eu falei, amiga, eu só queria que todo mundo calasse a boca. Todo mundo começa a gritar ao mesmo tempo. E o gringo gritando, o povo passando gritando, a gringa gritando. Aí o que eu falei? Você tem um problema. O que eu queria fazer? Resolver. Virar as costas e sair correndo, dane. Posso? Não. Então, por isso que eu falo, uma coisa que eu aprendi a resolver problema. Eu falei, bom, temos essa situação, o que farei? Peguei. Tinha uma senhora, gente finíssima, que morava ali perto. Eu falei, a senhora faz o seguinte, liguei pro Flávio. Falei, Flávio é o motorista. O motorista, falecido, que Deus tenha, amor. Pessoa assim, excelente profissional. Aí, falei com o motorista. Eu falei, Flávio, vai encostando. Quando eu tava chegando, sempre que eu tava chegando perto do final do passeio, eu já ligava pra ele ligando o ar-condicionado, chegando perto do nosso ponto de encontro. Liguei, eu falei, Flávio, aconteceu isso, isso e isso. Vai dando teu jeito de chegar perto, o mais perto que você puder do nosso ponto, que eu vou ver o que eu vou fazer, porque não tinha como descer com aquele gringo. Tinha uma senhora, muito gente boa, morava bem do lado onde ele caiu. Ela falou assim, Dani, eu falei pra ela assim, a senhora pode ficar com ele? Cuida dele, por Porque favor. eu vou descer com o resto do pessoal, vou embarcar. O Flávio é um motorista muito esperto. Já fazia muito tempo isso. Dei a lista pra ele dos lugares que ele tinha que ir. Dei a lista pro Flávio. Ele ia entregar. Só que eu tinha que enfiar aquele gringo em algum lugar, enquanto eu tava ali. Aí, eu falei pra senhora, por favor, toma conta, não deixa ele sair. Até porque ele tava gritando na língua dele, porque com dor, ele não ia pensar em falar inglês. E ele gritando alguma coisa que ninguém entendia, a senhorinha gritando, querendo falar com ele, achando que gritar fosse ajudá-lo a escutar. Que o povo tem isso, né? O povo tem mania de gritar pra você entender. E aí, eu falei, se ele quiser sair, a senhora não deixa. A senhora tranca ele, a senhora faz a senhora tem autorização a fazer o que quiser com ele. Segura ele aí, que eu vou lá embaixo deixar o resto do pessoal e volto. Fui. Desci. E o pessoal também já cortou a vibe do passeio. Sim, acabou o pessoal passeio, já, né? já, tipo, não tinha graça pra ir em lugar nenhum, todo mundo preocupadíssimo com o jovenzinho. Descemos, o Flávio tava lá, pedi desculpa a todo mundo, eles super entenderam, o Flávio resolveu. Subi. Zé, mas quando eu subi, o gringo estava mamado. Gente. Porque ele tava gritando. Aí o povo deu uma garrafa de cachaça Mentira. pra parar a dor. Porque ele gritava segurando a perna. Mas encheram a cara do gringo de cachaça. Aí agora, além de quebrar, ele tava bêbado. Também não tava sentindo dor. Mas, meu irmão, se ele pesasse 100 quilos, ele tá pesando 200. Caramba. Eu tinha que descer com aquele maluco. Eu falei, cara... Aí eu falei, calma. Eu falei, já resolvi um problema. Menos um. Agora E graças a Deus, o gringo estava lá. Pelo menos, porque ele tinha mania de querer fazer as coisas sozinho. Tava lá. Aí ele tava bêbado. quebrado. Com a perna, com o osso pulando. Aí eu falei, tá. Peguei 2 jovens, né, saudáveis. Falei, amigos, preciso de ajuda para descer com esse senhor.
Pô, você é mole. Pegaram, cara, igual você que tá doido, pegaram igual um saco de batata pra descer logo. Nossa. Descemos. Aí nisso eu chamei um taxista amigo, que fazia ponta ali perto da onde a gente parava a van. Se desse alguma imprevista, a gente sempre tinha um táxi de backup. Falei, vamos pro Miguel Couto, que era o hospital mais próximo. Aí chegando lá, o gringo falando na língua dele, o médico não entendendo nada, eu também não entendendo o que o cara falando. Eu falei, meu amigo, aconteceu isso. Aí eu contei a história toda. Sim. E aí o médico queria chamar a polícia, porque tinha sido dentro de comunidade. Eu falei, aí a sorte que, tipo assim, eu tava com a camisa da empresa, liguei pro dono da empresa, eu tenho carteira de guia. Enfim, não estou a menor dúvida que ele estava num passeio. Sim. E aí, enfim, exame pra cá, exame pra lá, o gringo berrando, e cheio de gente berrando, porque eu tava lotada aquele hospital sábado de manhã, e era grita daqui, grita dali. No final da história, o médico falou que tinha que operar o gringo. E aí ele falou assim, que não queria ser operado, que ele ia ser operado no país dele, até porque ele ia ficar só mais 2 dias no Rio, e que ele ia voltar pro país de operar lá. Aí eu, no auge da minha ignorância... Você estava com ele o tempo inteiro lá, né? Eu fiquei, devo ter colado naquele homem. Se aquele homem some, aonde que eu vou achar um filipino bêbado com a perna quebrada no Rio de Janeiro? Ia ser um inferno. Nossa. E eu atrás do gringo. E eu traduzindo a conversa do médico com ele. Aí ele falou que não, que ele 2 dias ele iria embora. Aí eu, no auge da minha ignorância, só pensando. Eu falei, cara, como é que esse gringo vai embora com esse osso pra fora? E o médico falou, olha, você tem 2 opções. Ou você opera, ou eu vou pelo menos botar o osso no lugar e imobilizar sua perna. Aí não tem problema. É cachaça da coragem, né? Tava mamado. Aí eu falei, meu amigo, perna é sua, eu não recomendo o senhor fazer isso, não. Não, ok. Eu falei, tá ok pra você, tá ok pra mim. Foi só eu que vou dizer não pro ok dele. Cara, o cara botou a perna dele, mas devia ouvir lá da Filipina o homem gritando. Nossa. Acabado esse problema, aí ele ficou louco na cachaça, né? Queria beber mais cachaça. Eu falei, pelo amor de Deus, só vamos embora. Só quero dormir. Peguei o taxista que ficou esperando, levei ele de volta pro hostel dele, tava no hostel no Leblon. Aí cheguei lá, todo mundo em pânico, o gringo todo rasgado, todo sujo, cheio de sangue, com a perna imobilizada. Devolvi. Eu falei, não deixa esse homem sair na rua, não, porque ele tá com a perna com uma fratura exposta e tal. Aí a gente parou, botou o computador dele, tentou adiantar o voo dele de 2 dias pra aquela mesma noite, pra ele poder resolver o negócio da perna. Eu consegui um voo, liguei pra um que conhece o outro, que o meio do turismo tem muito isso, né? Todo mundo conhece alguém, conhece alguém, tem alguém pra te indicar. A gente conseguiu antecipar a vinda dele, a ida dele para as Filipinas. Eu espero que ele tenha sobrevivido. Também não quis saber, Nunca mais teve notícia dele. Graças a Deus. Porque eu não tenho curiosidade, cara. É. Porque vai que ele fala que aconteceu uma coisa com a perna dele, minha consciência vai ficar pesadíssima. Então, às vezes, eu prefiro não saber. É melhor não saber. Mas vezes isso é foi um melhor não perrengue saber. do caceta, né? Pô? O quê? Menino, depois desse dia, eu comecei a rever meus conceitos, cara. Eu comecei a falar, cara, aí eu comecei, vamos botar aqui os primeiros socorros, não sei o quê. Não adianta. Isso aí acontece, não adianta. Isso é inevitável. Isso foi um entre vários, né? Agora vamos falar do funk, do Castelo das Pedras. Né, que são os 3 que você faz. Você falou que você faz o futebol, favela e o funk, o Castelo das Pedras. O falecido Castelo das Pedras também não tá entre nós. Não está mais entre nós. Já. Vamos beber pra ele. Cadê? É a produção que não me ajuda. Coopera comigo. Castelo das Pedras. Época da era cerveja, era R$1. Era cristal, não era cristal. Era cristal. Era cristal? Era R$1 a cerveja, R$1. Né? Era R$1. Bons tempos. Nossa, boas ressacas, meu amigo. Nossa. Então, é que acho que no Castelo não tinha muito perrengue, né? Tinha mais história, mais casos engraçados, né? Então, o grande problema do Castelo, assim, a grande abertura pra dar problema no Castelo é quando você mistura. Como eu falei, a gente tinha um público basicamente mochileiro, backpacker. Então, aquele cara que quer conhecer tudo. Sim. Então, a gente já começava a pegar o pessoal, tipo, 9 da noite. Então, o cara tinha curtido o dia. De alguma forma, ele tinha curtido o dia. Ele foi à praia, ele foi fazer um passeio, ele foi no futebol, foi na favela, foi no Cristo, enfim. Então, as pessoas não estão aquela coisa sabe, tô acordado. Já tem um cansaço mesmo, nem digo cachaça, não, é o cansaço mesmo. A gente começa a pegar todo mundo, aí a gente tinha um ponto de encontro, num posto de gasolina, pra colocar a entrada, pra camarotezinho e tal, pra chegar e entrar todo mundo junto. Enfim, era tudo muito organizado, e geralmente não tinha muitos problemas. A margem do problema é quando você mistura gente com uma dança minimamente, extremamente sensual. Que eles nunca viram na vida. Que nunca viram na vida. Os gringos têm uns sem vergonha e uns que embaixo, assim, nunca... É como você ir pra um país que você nunca viu um ritual, assim, sabe? De uma dança,
E você fica meio viciado naquilo. Você fica, cara, como é que aquilo funciona? Sabe? Porque são E era coreografias. até difícil explicar, né? Quando a gente falava o funk, a pessoa já sabe o funk, o soul, o funk americano, sabe? Quando a gente fala do quando eles veem Hoje o pessoal conhece o funk, mas naquela época não conhecia funk. Ninguém sabia o que era funk. Não, de forma alguma. E é uma coisa das coreografias, das batidas. É muito legal. Você fica lá de cima do camarote, você viu o pessoal dançando, era igualzinho, todo mundo dançando igual. Isso é muito maneiro. Eu particularmente gostava. E aí, você junta isso com a coisa dele achar que porque ele ficou 2, 3 horas no baile funk, ele é carioca, ele pode fazer o que ele quiser. E acreditar em qualquer um também, né? E aí, vira o meu... Aí que começa o meu começa o problema. O que acontece? A gente dá um briefing na van. Como funciona, a gente vai chegar, onde a gente vai subir, onde a gente vai ficar, quanto custa a cerveja, como é que compra, que você tinha que comprar a ficha antes de pegar a cerveja. Que é um sistema que eles não estão acostumados, né? Exatamente, olha, a gente tem uma área de camarote reservada pra vocês, estão com a pulseira, você pode descer e subir quantas vezes você quiser, enfim, tinha um briefing longo, bem detalhado pra evitar problema. E a gente sempre falava, não importa o que vai acontecer, se você vai encontrar o amor da sua vida nesse lugar. Você vai comigo, você volta comigo. Quem veio, volta. Não entra ninguém que não tenha ido e não fica ninguém. Claro, claro. Corta para. Corta para 5 horas da manhã. Eles não sabiam nem aonde eu tava. Ajudei a chamar os caras, quem é você? E aí, teve um caso que foi muito legal. Hoje, né? Porque na época eu queria agredir pessoas. Cara, 5 horas da manhã, eu só queria que eles entrassem na van. E fossem embora, vai embora. Porque, cara, lembra quando eu falei da Rocinha? Que você subia quando você chegava... Então, aí você imagina, no Castelo Quente tinha com 18, 20 vans, que eram quase 300 pessoas. Sim. Botei 8, 9 guias. Cara, você ia lá dentro catar o povo, porque a gente falava, quando acabar o baile, é só vir pra praça, é uma praça em frente. Até porque quando acabava, acendia a luz e acabava. Exato. Né? E a gente com uma camisa com um logotipo grande, as vans paradas. Era só ele andar. Mas era assim mesmo, você catava 50. Entra, fica na van. Aí você ia buscar mais 50. Quando você voltava, tinha 2. Porque apagaram. Porque o resto tava comendo, ia procurar comida, ia conversar com... Aí queria falar português com as pessoas. Todo mundo cansado. Então era um processo. Vê que o baile acabava às 5 horas, a gente saía de lá com o dia claro. Mas aí teve esse cara, por exemplo, um exemplo dele, foi um de muitos, que se recusou a ir embora, que tinha um japonês, eu acho que ele era japonês. E aí eu virei pra ele, eu falei, senhor, vamos embora. Eu não vou embora com você, eu falei, o senhor vai. Tipo assim, isso a gente já combinou. Aí começa, né? Lembra que a gente combinou que a gente ia embora junto? Que todo mundo que veio vai embora? Só que o japonês, ele já não tava a fim de interagir. E ele tava com uma pessoa com uma altura imensa. Mais alta que você. Mais alta que eu. E olha que eu sou uma pessoa alta, eu tenho 1,81 m de altura. E era uma pessoa imensa, com uma mão grande, um gogó grande, não sei o quê. Eu falei, amigo... Tem certeza? Deixa eu te contar uma coisa, vem aqui. Nada contra, e mas... Não, eu não quero saber o que ele estava fazendo, com quem ele estava, com quem ele não estava. Eu não tô nem aí. Eu só queria que ele sentasse na van pra gente ir embora. Não me interessa, porque eles falam, eles pagam pra isso, pra ter um entretenimento. E eu recebo a diária justamente pra providenciar que eles cheguem e que eles vão embora em segurança. Lá dentro ele pode fazer o que ele quiser. Eu falei, senhor, vambora. Eu falei várias vezes, ele começou a ficar meio exaltado. Aí ele virou e falou assim, a gente precisa ir embora. Pega o telefone da sua amiga. E aí eu anoto pro senhor aqui no papelzinho. Pega o telefone da sua amiga, eu sei onde o senhor tá ficando. E aí amanhã o senhor liga pra ela. E tá tudo bem. Eu só preciso que o senhor entre na van pra gente ir embora. Porque se o senhor não for, ninguém vai. Ele olhou dentro do meu olho. 5 horas da manhã. O japa olhou dentro da minha cara e falou assim, você está com inveja dela porque ela tem uma coisa que você não tem. Aí eu falei assim, olha, mas isso é uma verdade que o senhor tá falando. Ela tem... Isso é uma verdade que o senhor está dizendo. Aí eu olhei pra cara da amiga e eu... Tipo assim, pô, minha amiga, me ajuda aí, eu tô no meio, vamos se ajudar, cara, não sei o que. Eu falei, eu te dou o endereço do gringo, eu falo onde ele tá ficando, mas libera o coroa, libera o japa. Libera, pelo amor de Deus. Coloquei o japa, ele chegou reclamando horrores de mim, cara, horrores. Sério? Mas chegou vivo. Mas levou, mas voltou contigo. Mas manda mensagem pra me agradecer. Não agradeceu, não, né? deve estar me odiando até hoje. Mas tá, mas voltou ele contigo. de ser feliz, eu acho. Pô, você vai meter uma dessa pra mim? Pois é, cara. Cara, por favor. E assim, de todas essas coisas que aconteciam nesses passeios, e sempre tinha aquele gringo fiel, não é fiel. Porque ele fazia com você, ele fazia o favela,
tu fazia o futebol e fazia o funk. Sim, às vezes você no já mesmo dia. sentia que era seu brother, né? Achava que era teu amigão teu e podia fazer o que quisesse, né? Não, tem que você fala que... Ah, não faz isso. Ele... Ah, mas eu posso. Mas por que você pode? Sabe? Tem umas pessoas que são bem abusadas mesmo. Mas eu tenho um jeito delicado que eu consigo persuadir pessoas a entender que ele não vai fazer. E como é que você lidava com... Porque ainda mais naquela época tinha muito assédio dos brasileiros com os gringos, né? Que a gente chamava as caça-gringos. Sim. Lembra? Tinha, né? Isso. Tinham, inclusive, frutas. Frutas, Elas eram frutas. Mas, assim, isso é outro assunto também. Mas, então, e como que você lidava com isso? Porque o gringo não sabia. Que tinha mulheres, não mulheres, mas pessoas, assim, homens e mulheres, Sim. que se aproveitavam porque tava lá e eram brasileiros e queriam levar o gringo pra casa. Pois é, né? Então, eles têm aquela coisa de acreditar que a gente... Porque assim, quando você faz uma coisa há muito tempo, você acaba criando, não digo nem raízes, mas você cria vínculos. Tipo assim, as pessoas começam a te conhecer. Tipo, eu ia pro Maracanã, todo mundo sabia que eu tava chegando com a minha galera. Minha avó embicava na rua assim, os mototáxis já desciam, sabe? Aí lá de cima já sabiam que eu tava chegando, aí o tiozinho do joelho, do bolo já preparava. A gente tava chegando no castelo, já fazia uma filinha pra gente entrar, sabe? E você acaba criando esses vínculozinhos, assim. E não era diferente, cara, porque isso acontece em todos os lugares do mundo. As pessoas que vão se aproveitar, ou nem aproveitar, mas, tipo assim, investem, né, em estar com outras pessoas de fora. E aí a gente tinha, então, as nossas, né? Melhor, tipo assim, botar o cara em segurança. Já que ele quer uma furada, a gente bota numa furada em segurança. Que a gente conhece. Lança uma furada que eu posso garantir, atestado, 1902, que ela não vai fazer nada com ele, do que deixar o cara aleatório, que depois quem vai ter que procurar o cara sou eu. Então, só pra tipo, você. Tipo a minha equipe lá de suporte. E aí, cara, a gente explica qual é. Só que tem uns que eles não acreditam, eles acham que não, ele acha que nem o tiozinho lá do castelo. Ah, você tem inveja dela? Eu falei, meu amigo, 5 horas da manhã, a única coisa que eu tenho inveja é de quem tá dormindo, sabe? E eles não, eles levam isso a muita ferro e fogo. Mas a grande maioria não, a gente acabou tendo, né? A gente parava, por exemplo, como eu falei, no posto, que era o ponto de encontro das vans, a gente ia pro castelo, pô, já tinha uma galerinha que ficava lá esperando, então... A gente acabou, isso fazia parte, isso também faz parte do passeio, porque quando a gente viaja, experiência, né? A gente também faz isso, entendeu? A gente quando viaja também faz essas coisas. Você tem algum, não arrependimento, mas você tem alguma história que você fala, cara, esse emprego pra mim já deu, não quero mais, já esse trabalho, sou fora. Olha, eu não tenho uma coisa que tenha me feito querer sair. Ai, amigo, muito obrigado. Eu não tenho uma coisa que tenha me feito querer sair do turismo. O que me fez parar de fazer a guiada, né, de trabalhar como guia, é um acúmulo de coisas, assim. Primeiro que eu tava ficando cansada, com a idade mesmo. Eu fiquei 10 anos. 10 anos, né? E era de segunda a segunda. Sabe, carnaval era maravilhoso. Isso é uma coisa que os guias têm, as pessoas que veem o trabalho do guia entendem muito errado, que acham que o guia paga pra passear, né? Sim. Você passeia. Eu sempre falo isso, quando a gente fala com você, eu queria fazer turismo. Eu falei, quem viaja é o turista, não é o guia. Exatamente. Eu queria fazer turismo pra viajar. Quem viaja é o turista, não é o guia. Exatamente. Então as pessoas acham, eu vou viajar, porque o guia ganha dinheiro pra conhecer o Rio de Janeiro. Cara, é um trabalho que exige uma responsabilidade e exige um compromisso talvez maior do que muitos. Sim. Sabe? Porque eu já vou terminar de te responder por que eu parei, Tá. mas eu só vou te dizer que é uma responsabilidade muito grande. Porque uma coisa é... Sabe aquele meme, eu vou fazer o que eu posso e hoje estou fazendo muito pouco? Estou podendo muito pouco? Mas de repente você pode fazer isso quando você tem um trabalho seu, um trabalho mais limitado, um trabalho que você faça numa cadência. Quando você é guia, você não pode se dar o direito de, cara, hoje eu só vou esperar acabar o dia. Sim. Porque pro teu cliente, é a primeira, provavelmente a única vez que ele vai ter a oportunidade de estar naquele lugar. Tipo, amanhã você vai voltar no Cristo. Amanhã eu vou voltar no Maraca. Amanhã eu vou voltar no Engenhão. Amanhã eu vou voltar na praia. Amanhã eu vou voltar na Rocinha, no Castelo, onde quer que seja. E você tem que ter a habilidade de contar como se fosse a primeira vez também, né? Exato, exatamente. Você não tem eu acho assim, você não tem o direito de não querer ser o melhor passeio da sua vida, sabe? Como eu te falei no começo, eu trabalho como professora, né, que é a minha formação, e o meu conceito é exatamente o mesmo que eu levei pra minha época que eu trabalhei como guia. Tipo, ninguém tem o direito de não dar o seu melhor hoje.
Porque assim como pro meu aluno aquela aula é única, Sim. mesmo que eu dê 50 aulas no dia pra ele, aquela única oportunidade, pro turista mais ainda. Porque ele fez um planejamento financeiro, de expectativa. Imagina, o cara não fala assim, hoje eu vou no Rio, não tem nada pra fazer, vou pegar um avião, vou pro Rio de Janeiro. Não, isso é um planejamento, expectativa, sonho. Aí você chega ali e pega o guia de mau humor. O guia não tem esse direito. Na minha opinião, o guia não tem esse direito de estar de mau humor. Não quer fazer, então pede pra sair, não faz, muda a profissão, tira férias, enfim. Eu acho que ele não tem esse direito. E você pode frustrar sonhos de uma pessoa, sabe? Como eu falei, amanhã você vai voltar, mas o gringo não vai, o turista não vai, o estrangeiro não vai. Inclusive o turista local. Mas enfim, por que eu parei? Por causa um pouco disso, assim, eu fiquei cansada. Literalmente cansada. Porque era de segunda a segunda. Era, como você mesmo colocou, a gente fazia passeio domingo, 9 horas da manhã, eu ia subir a Rocinha, 4 da tarde eu tava no Maracanã, 9 da noite eu tava no Castelo das Pedras, chegando em casa às 6 da manhã do dia seguinte. Então, às vezes, quando era baixa temporada, eu conseguia tirar amanhã de segunda de folga pra dormir. Mas às vezes não, às vezes às 9, eu tava em Santa Teresa pra buscar gente pra fazer passeio. Então eu comecei a ficar cansada, literalmente. O meu corpo começou a ficar cansado, eu comecei a ficar sem paciência. E aí eu falei, cara, então eu acho que tá dando a hora também de... E aí aconteceu, né? Parece que as coisas são pra acontecer. A oportunidade de eu assumir um cargo de coordenação. Entendi. Na minha área como professora, que me obrigaria a ter um horário fixo, hora pra entrar e pra sair. E aí eu acho que foi o sinal que a minha hora tinha dado. Porque eu lembro que às vezes a gente fazia assim, você não tinha tempo nem pra banho, né? Você deixava a última van do futebol e já voltava pra pegar a van do Castelo. Exato, exatamente. A gente, eu morava, na época, muito perto do Maracanã. Então, a gente saíam os guias, os motoristas das vans, ia todo mundo pro meu apartamento, lá pra casa, onde eu morava, e todo mundo tomava banho e jantava. Porque não ia dar tempo de tomar um banho, trocar de roupa e de parar pra comer. Então era tipo, um tomava banho, o outro acendia uma churrasqueira, o outro ia comprar um refrigerante, ou comprava pão com mortadela, que era o que dava tempo, pra poder dar uma levantada pra começar o terceiro turno. Então, é uma jornada que o que me fez parar é o cansaço. O cansaço, né? E assim, teve algum momento que você teve medo de subir a Rocinha? Que você passou... Eu sei, mas eu gostaria que você contasse. Tipo, momento de tiroteio que acontece. Já aconteceu. Conta um pra gente. Então, medo eu tive quando eu aceitei essa ideia, né? Eu falei assim, meu pai, eu saí do meu apartamento do México, eu tava tão segura ali, o que eu fui fazer ali? Mas... O que acontece? É um perigo. Porque, por exemplo, o primeiro dia que um gringo tropeçou, eu já falei, caraca, ferrou, o cara vai morrer. Porque eu nunca tinha passado por aquilo. E à medida que as coisas vão acontecendo, aí o primeiro dia que eu tava andando, tinha acabado de começar, você escuta um tiroteio, uma invasão, uma operação da polícia, algum BO qualquer. Eu falo, caraca, é hoje, tô vendo a luz e não sei o quê. Só que o perigo disso é que quando você vai passando pelas coisas e os problemas vão acontecendo e você começa a aprender a resolvê-los, você acha que você tem peito de aço. Sim. E eu tinha muito esse conceito. E tem até hoje, se você precisar voltar, eu volto, isso é o menor problema. O que eu parei foi o cansaço. Porque você começa a ver um perrengue e você supera. Você vê outro, você supera. Você fala, meu irmão, que eu não vou, que eu vou sim. Por que eu não vou? Entendeu? Já aconteceu, às vezes eu tava no jornal de manhã e tipo, operação. Quando o BOPE subiu a Rocinha, a Rocinha ficou sitiada, tinha carros do BOPE ali embaixo, até como exposição mesmo, na época, bem antes da UPP, que o jornal passando, que estava fechado, São Conrado fechado, não sei o quê, e aí os donos da empresa vão cancelar o passeio. Eu falei, vai cancelar por quê? Tem nada que eu não tenha visto. Tem helicóptero, tem tiro, tem polícia, tem bandido, tem BOPE, tem gente... Tudo que eu já vi várias vezes, por que vai parar? Entendeu? Então você acha que você pode tudo. Que eu continuo achando, porque eu Mas isso também pode ser um risco, não aconteceu nada, deu sorte. Já tomei dura da Polícia Federal, cara. A Polícia Federal, a gente saindo, na paz, suado, cabelo todo espigado. Aí me vem a Polícia Federal pedindo passaporte dos hóspedes. Falei, como é que gringo vai levar passaporte, amigo? Na favela. Não vai, porque se o cara cai aquilo da bolsa, olha o problema que eles vão ter, eles tinham cópias e tal. Porque eu vou levar todo mundo preso. Eu falei, mas o senhor vai levar agora. Porque eu falei, eu não sei resolver os problemas, mas eu sei me impor. Se o cara falar assim, vou levar, eu falo, pronto, ele fica correndo pra alguém me salva. Eu falei, então você vai ter que levar todo mundo. Porque tá todo mundo aqui.
sabe? Tipo, não sei qual foi a da pessoa, mas, enfim. E a gente tem que lembrar também que na época que você fazia, não é igual hoje, que hoje a favela é hype. Mais uma vez falei, hoje é hype, né? Hoje é legal tá a favela. Naquela época só tinha tour na Rocinha e foi logo que saiu Cidade de Deus, não foi? Foi, eu comecei logo que saiu o filme na Cidade de Deus. Então começou a virar modinha. Depois disso, antes ninguém tava nem aí, não tinha estrutura pra levar turista pra lá, não tinha nada. Hoje tem experiência na favela. Exatamente, hoje tem. Hoje tem, você consegue pegar um Airbnb melhor que muito Airbnb em Copacabana. Tem hotel melhor que muito hotel que você vai achar no Botafogo, melhor que você achar no Catete. Então, naquela época era raiz, não era Nutella como hoje. Exatamente. Aí eu acho e era Nextel ainda, não tinha nem internet. Nossa, eu dormia ouvindo aquele barulho, às vezes eu andava na rua, aí fazia aquele pipi. Já todo mundo olhava assim, sabe? Nossa, assustador. Como é que você queria a dependência daquilo? Mas então, assim, eu acho que você acaba indo por esse caminho. Você passa por um problema, você passa por outro, você passa por outro, você passa por outro. Você pode passar por qualquer um. Então você acha que, tipo assim, você vai ficando grandão. Você vai ficando grandão. Graças a Deus, eu não tive a oportunidade de mostrar que eu não sou grandona. Porque eu fui, era até que você é grande, né? A gente, não é. Eu ainda falo brabo assim, né? Até parece que eu sou sinistra. A parênteses que eu tenho que abrir aqui. Teve uma vez a gente tava numa feijoada da Mangueira. Eu e Daniele. Tá bebendo, tal. E tal. Qual o jogador que tava lá? Gil. E tava passando o jogo de quem? Do Botafogo. A Dani chegou de dedo no jogador. Olha o jogo. Toma. E eu fiquei com vergonha, baixar minha cabeça. Meu Deus, Daniele, não conheço. A Dani de dedo no jogador do Botafogo. Eu falei, Botafogo jogando ali, ó. Você tá fazendo o que aqui? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que vergonha. E eu fiz, eu não conheço. Só que ela tem 1,81 m de altura. Não tem como não ver. Colorida que eu estava. E o abadá da Mangueira era rosa, não era? Uhum. Eu falei, meu Deus do céu. E uma amiga minha, mas tua amiga lá, ó, tua amiga lá. Eu falei, meu Deus do céu. Tá. Aí eu tive que sair. Mas essa postura que eu levo, tá vendo como é que funciona? Eu falei pro Japinha, foi a que eu usei lá quando a gente tomava umas enquadradas lá no Favela Tour. Quando o menino do Flamengo quis fazer graça comigo, querer me assustar. É isso que eu faço. Sei como resolver? Não. Mas finge que sabe. Se eu falasse pro cara, aqui ó, Botafogo jogando, e você tá fazendo o que aqui? Se o cara me responde, eu vou ser obrigada a calar minha boca e ir pra baixo da mesa. Mas eles não têm coragem de responder, porque eu falo... E teve outra situação também, que foi num jogo... Foi no Maraca ou foi no Engenhão que você falou, corre? Foi no Engenhão. Aí eu tava começando com isso, aí a Dani tava era a primeira levando o grupo e eu atrás. A gente viu uns 150 gringos ali. Era quase um quarteirão de gringos. Então, aí eu só escuto meu Nextel, ela me chamou de filé. Ela falou, filé, corre! Eu falei, que eu corre? Eu comecei a pegar tudo que era loiro, eu fui empurrando. Ele podia ver o loiro, sair empurrando. Tudo que era loiro e branco, fui empurrando, colocando. Na hora que eu coloquei, fechou o portão do estádio. Eu olhei pra ela, fudeu. Corre, correu. Era gás, era a cavalaria que tava, não era? Falei, gás lacrimogêneo e tal, mas ela falou, os gringos estão seguros. Vamos correr a gente agora. Agora a gente corre. Mas corre. Depois a gente vê como é que salva. Tipo, na final, o Flamengo e Santo André, que tava lotada a cidade do Rio de Janeiro, a cidade parou. A gente fez pick-up 5 horas da tarde, o jogo era 9h40. A gente na rampa ali da saída do metrô, na descida do... Você sai do metrô do Maracanã, você tem a entrada do Belim e do Esqueleto. A gente tava no Esqueleto, que é como se fosse por trás da UERJ. E aí, a gente com umas 300 pessoas. Aí que ia fazer que ia entrar um mar de gente. A gente fazia que ia entrar, aí vinha a cavalaria, grade de pimenta, aí a gente voltava. A gente fazia que ia entrar, pra você ter uma ideia, a gente chegou lá às 5 e pouco da tarde, a gente entrou faltando 2 minutos pra começar o jogo. Caramba. Um mar de gente. Era cavalo, era gente, era cachorro, era aquela bala de borracha pra assustar. Não é pra assustar, né? Pra dispersar, encontro de torcida organizada. E foi quando parou de entrar, não podia entrar. Teve uma época que depois disso não podia mais entrar bandeira, lembra? Que a gente não foi. Ficou um tempo sem poder usar bandeirão, sem poder entrar. Por questão de briga de torcida, né? Um tempo sem poder participar de estádio. Assim. E tirando isso, tem muita coisa boa que o turismo trouxe pra gente. A gente viu o Robinho pedalando. Eu não vi porque eu tava bebendo no bar, mas ela viu. Viu o 5x0 na Bolívia, o pedal da Robinho na nossa frente. Na nossa frente, aqui do lado dessa câmera. A gente viu o... Não sei se você estava nesse jogo, mas acho que estava assim. Que a gente viu a seleção feminina no Pan-Americano, ser campeã, ser prata. A gente viu. Eu tenho muita experiência boa, assim. Muita experiência. Nada da gente ir pra Sapucaí, sabe? De ver desfile. Subia na van? Subia na van. Mas era o que eu tinha que fazer para as pessoas me escutarem. Mas, desfiles. O que as pessoas pagam muito dinheiro pra fazer... A gente faz recebendo. A gente faz... não é nem que a gente faz, a gente tem oportunidade de vivenciar a trabalho. Entendeu? Não deixando a responsabilidade de lado, mas é o ônus e o bônus de qualquer profissão.
Então, eu realmente gosto muito, assim. Eu sou muito encantada com a área do turismo. Eu só parei porque realmente já tinha dado a minha hora. E é melhor a gente saber a hora de sair do Sim. que… Eu prefiro ser convidada por você pra estar aqui. Porque é uma pessoa que fez bem o seu trabalho, do que todo mundo fala, "Ih, aquela mulher é mó grossa, aquela mulher é mó chata, uma furona." Então, eu acho que eu saí na hora certa. Que bom. E que conselho você daria pra quem busca essa coisa do guia em si? Vamos esquecer o futebol, tá? O guia no geral. O guia de turismo, o o cara quer ser guia de conselho, turismo. que conselho que você daria pra essa pessoa? Não vai falar que não faz. Imagina. Não faz, desista Volta, agora. Volta. Não, de forma alguma. Eu acho que é uma profissão incrível. O que eu diria é… A pessoa precisa entender o que é ser guia, antes de tudo. Parar com esse estereótipo de que ser guia é ser pago pra passear. Entender o tamanho da responsabilidade que o seu trabalho tem. O quanto você impacta vidas. O quão importante é tudo que você faz. Aonde você vai, como você se comporta, o que E você eles reparam fala. tudo, né? Reparam tudo. Tudo. Como você se comporta, como você fala, como você conversa, o que você fala. Não adianta você ficar 4 horas como guia fazendo nada. Mostra que você tá ali porque você quer. Mostra que você tá ali porque você quer. Então, entenda o seu trabalho. Segundo, eu acho que se qualifique, sabe? Não é porque você mora no Rio de Janeiro que você é guia. Eu moro em Copacabana a minha vida inteira, você é guia. Não é isso. Então, se qualifique, porque é um curso que ele te dá trabalho. É um curso que exige muito, exige laboratório, exige preparação, exige dedicação. Então, se qualifiquem para fazer. Muita paciência. Muita paciência. Aí, quando estiver acabando, compra mais, porque você vai precisar. Compra mais. E eu acho que, como em qualquer profissão, escolha um nicho. Porque, assim, o guia do turismo, ele pode ser receptivo, ele pode ser nacional, ele pode ser internacional, Natural, ele pode ser América do Sul. Então, o que eu recomendo é conheça de tudo, porque você tem que estar pronto para tudo. Sim. Mas seja sensacional numa coisa, seja expert numa coisa. Por exemplo, eu posso fazer city tour, fiz muito city tour na minha vida. Catedral, Cristo, Santa Teresa, Bonde, Parará. Posso fazer isso com o meu olho fechado. Mas eu sei que eu sou muito boa no Favela Tour, no baile funk e no futebol. Então, assim, sabe que faz um pouco de tudo, faz muito de nada? Sim. Então, assim, conheça a sua cidade, explore, veja o que tem por aí e se identifica, faz o que você se identifica. Se sei lá, eu me identifico levando o pessoal pra conhecer a academia. Então se especialize e seja incrível nisso. Porque é uma área muito ampla, né? Você pode ser tudo. Turismo, O povo acha que turismo é subir o Cristo. Mas é que tem que saber que quem faz o bacharelado em turismo não pode ser guia. Não é guia, é turismólogo. Você é turismólogo. Então, se você faz a faculdade de turismo, você não pode ser guia. Você tem que fazer o curso de guia. Aí existe o guia nacional, regional, América Latina e internacional. E o receptivo, que você pode receber o pessoal e receber aqui. Então, que tem gente que confunde, né? Vou fazer faculdade de turismo, vou ser guia. Não. Não. Você vai ser turismóloga, são coisas diferentes. Então, assim, quer ser guia, então se especialize, sabe? Se especialize e seja muito bom no que você faz. Porque aí o céu é o limite. Não sei se falei, mas tenha paciência. Mais paciência do que… Quando você achar que tem, compra mais um pouco. Mas então, vale a pena, eu acho que vale muito a pena. Pois é, galera, estamos aqui com Daniele Gosling. Ela não tem rede social, não tem que divulgar nada? Ou você quer divulgar seu Instagram? Meu Instagram? Você quer que eu divulgue meu Instagram? Só tem Não. foto do meu cachorro! Só tem foto do cachorro, meio quilo, É Daniele Gosling, @Daniele Gosling, mas só tem foto do meu cachorro. E pra seguir o Feed Engano e o Guia Conta, segue a gente na rede social aqui. Valeu? Muito obrigado. Obrigado, Dani. Valeu, obrigada a Até vocês, a próxima. Emma. Tchau, gente. Um abraço.